pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marina Meira e estou aqui para falar um pouquinho sobre meu novo artigo publicado na revista Ambiente e Educação, que se chama Implementação de Políticas Educacionais em Contextos de Alto Conflito, Caminhos e Possibilidades de Análise. O artigo deriva da minha tese de doutorado em Educação, que teve dois objetivos principais: analisar a distribuição do conhecimento de língua inglesa no Brasil como um problema de política pública, ou seja, como uma questão a ser endereçada por políticas educacionais, e compreender como políticas e reformas no ensino de inglês são implementadas localmente. Se, na primeira etapa da pesquisa, nós construímos o argumento de que há uma desigualdade no acesso à língua inglesa no Brasil, que justificaria sua percepção como um direito de aprendizagem no atual momento histórico e a criação de uma política para garanti-lo, na segunda etapa que focalizamos aqui, buscamos analisar um caso de implementação de uma política educacional que buscou ampliar o acesso a esse conhecimento na educação básica e que se mostrou bastante conflituosa. Nosso principal objetivo foi, portanto, entender melhor quais são os conflitos que surgem ao longo do processo de implementação de uma reforma curricular desse tipo, quais são as estratégias desenvolvidas para lidar com eles e quais são os princípios de justiça subjacentes a esses conflitos. No recorte que fizermos para este artigo, demos maior ênfase à questão metodológica da análise da implementação. Procuramos discutir quais caminhos podemos traçar para estruturar a análise da implementação de políticas educacionais que são marcadas por um alto grau de conflito. Para isso, apresentamos algumas das principais abordagens analíticas de implementação desenvolvidas originalmente no campo de políticas públicas e nos aprofundamos em um modelo específico que explora as variáveis ambiguidade e conflito e o seu potencial de estruturar diferentes contextos. O nível em que essas variáveis se apresentam nas diversas políticas e o cruzamento entre elas são fatores que influenciam bastante a forma como o processo de implementação tende a acontecer. Se conseguirmos realizar a análise prévia dessas variáveis e identificar o contexto em questão, podemos escolher melhor a abordagem mais apropriada para investigar o caso empírico que temos em mente. Por exemplo, se vale a pena olharmos para ele de cima para baixo, de baixo para cima, em quais atores focalizar, como construir categorias de análise, entre outros elementos. Esperamos que este trabalho possa contribuir para o avanço dos estudos sobre a implementação de políticas educacionais, ao lançar luz sobre alguns aspectos essenciais ao fazer científico nessa área. Entre eles, a construção da metodologia a ser percorrida para alcançar a compreensão desejada, ou seja, o como fazer, que muitas vezes se esconde nos bastidores do trabalho de campo.